Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21 ao versos 23, diz assim a palavra do Senhor: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vocês segundo as suas próprias obras. Existe uma quantidade enorme de pessoas que estão vivendo sua vida na prática do pecado, frequentemente, diuturnamente, na prática da prostituição, na prática do adultério, na prática da fornicação, na prática da roubalheira e de todos os outros pecados a cujo qual o mundo está contaminado. E por viver tanto tempo no pecado e parecer que não vem consequência sobre a sua vida, concernente às suas más obras, a sua conduta reprovável por Deus, tais pessoas acreditam mesmo que Deus é convivente com o seu pecado, com a sua vida desviada da verdade de Deus. Mas a palavra de Deus, na epístola de Paulo aos Gálatas, diz o seguinte: que Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus e sai impune. Muita gente zomba de Deus quando vive na prática do pecado, tá entendendo? E achar que Deus é tão bom a tal ponto que vai ser convivente com os seus pecados até o fim, e no fim só vai dar pipoca e Coca-Cola. Engana-se aqueles que pensam dessa forma, pois o Senhor trará juízo a todas as pessoas naquele grande dia. A própria Escritura diz que toda a oportunidade que o homem tem para se arrepender, para mudar de vida, para mudar de atitude, está em vida. E a misericórdia de Deus se estende de geração a geração, até mesmo sobre esses que estão na prática do pecado. Mas a partir do momento que você chega ao conhecimento da verdade e toma a decisão, ou decide por si mesmo, conscientemente, que vai preferir o engano, que vai preferir a mentira, que vai preferir a vida de adultério, de prostituição, de imoralidade sexual, distanciado de Deus. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que a todo homem está ordenado a descer, a morrer uma só vez, a descer à sepultura uma só vez, vindo depois disso juízo. Então, a partir do momento, há muitas pessoas que acreditam que podem viver a vida no pecado, fazendo o que bem entende, de acordo com a sua própria vontade, e quando chegar no dia da morte, Deus vai tocar profundamente o seu coração e ela vai se arrepender e ela vai se converter. Ou muitos acreditam que depois da morte vai ter um encontro com Deus para se explicar. Deus vai entender, porque ela não sabia que ia morrer naquele dia, mas ela já tinha colocado no coração um forte desejo de mudar de vida, de mudar de ideia, de mudar de caminho, de abandonar o pecado. Mas infelizmente ela morreu antes do previsto. Isso não funciona, não vai funcionar, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra enfaticamente, claramente diz que ao homem foi determinado, foi ordenado a morrer, a descer à sepultura uma única vez, e depois disso vindo o juízo de Deus.
Você não vai ter um encontro com Deus depois da morte, no sentido de que Ele vai te receber no seu gabinete celestial, vai te ouvir e vai te absorver de uma vida pecaminosa que você teve na terra. De forma alguma. Quem desce à sepultura rejeitando a verdade, preferindo amar a sua vida de pecado, esse tal vai para o inferno. Vai queimar no inferno até o grande dia do julgamento final, mas vai deixar de queimar por pouco tempo, porque todos estarão reunidos diante daquele que deu sua vida para salvar a humanidade, diante daquele que hoje é o nosso advogado. Mas naquele grande dia ele não será advogado, ele será o juízo. Ele não vai ter pena, ele não vai ter piedade, ele não vai ter misericórdia. Todos aqueles que desceram à sepultura rejeitando a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, este vai diretamente para o inferno e ficará queimando lá por quanto tempo ainda haver até a volta de Cristo. E depois eles sairão por pouco tempo do inferno para receber um bater do martelo. Então serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre, e ali perecerão, e ali serão atormentados em uma agonia eterna para todo sempre. Amém. Assim seja feita a vontade de Deus e a sua justiça, em nome de Jesus. Então, querido, amado ouvinte, leitor da palavra de Deus, simpatizante ou não, independente da sua profissão de fé, da sua crença, da sua religião, deixo essa palavra para você. E se você diz, eu não creio na palavra de Deus, eu não creio em Deus, eu sou ateu, eu tenho minha própria religião, e a minha religião não expressa a verdade como expressa a Bíblia. Amém, meu irmão e minha irmã. Apenas nós transmitimos aquilo que compreendemos da palavra de Deus, que nos é revelado através desta mesma palavra. Cabe a você, Senhor, cabe a você, Senhora, aceitar e receber como a verdade. Não. Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade